Olá, pessoas! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia, né? Estamos aqui novamente para dar prosseguimento aos nossos conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Como vocês sabem, nós estamos ao longo dessas aulas trabalhando a teoria do conhecimento, né? Uma área da filosofia que se preocupa em responder como adquirir conhecimento. E como os filósofos, né, argumentaram sobre a aquisição do conhecimento. Na aula de hoje, trabalharemos o estoicismo. Então, coisas que precisamos saber depois dessa aula é quem foram os estoicos, quais os princípios da filosofia deles e como os estoicos explicam a aquisição do conhecimento, quais portanto, os valores da filosofia estoica. Tá? E para entender o estoicismo, é muito importante a gente ter em mente o conteúdo da última aula, que foi sobre o Epicuro e o epicurismo. Tá? Se você voltar na última aula ali, a gente vai ter, né, essa filosofia desenvolvida por Epicuro, e é importante a gente entender ela, porque através do entendimento do Epicuro, nós entendemos melhor os estoicos. Por quê? Porque eles vão ter pontos de vista contrários, tá? Vão divergir ali. Tá? A temática que eles vão trabalhar é a mesma, o tema que eles vão refletir é o mesmo, só que eles vão dar respostas diferentes. Então é bem importante entender o Epicuro. Para isso, responda para mim, por gentileza, por que podemos dizer que Epicuro era um filósofo materialista? Mas o que é materialismo, professor? Materialista é aquele filósofo que acredita que o conhecimento vem a partir do contato com o mundo material. Portanto, aquele que valoriza a matéria e não vai acreditar em outras realidades ou em outros mundos. Então, por que Epicuro seria materialista? Dê uma voltada nos conteúdos ali, acompanhe, né? Se estiver pelo YouTube, a nossa última aula, né? Dê uma revisada ali, responda essa questão para mim e a gente já volta.
Voltando aqui, galera, né? Você fez sua pesquisa, respondeu ali por que a filosofia de Epicuro seria uma filosofia materialista, né? Então vamos revisar alguns momentos, né? Alguns conceitos que trabalhamos na nossa última aula sobre Epicuro, tá? Epicuro cria sua escola filosófica na periferia de Atenas, longe, né, da multidão, né, da agitação do centro comercial que Atenas havia se tornado nesse período, e forma a sua escola que ele vai chamar de o Jardim, que seria uma espécie de comunidade onde mestres e discípulos viviam juntos, né, e praticavam e exerciam sua filosofia. Qual filosofia? O hedonismo. Hedonismo, né, a busca do prazer, e você aumentar os momentos que você atinge o prazer em sua vida, tá? Então a busca da vida feliz por meio do prazer, tá? E defendiam também o atomismo, e aqui que tem a ver com o materialismo, né? Por isso que ele é materialista. Por quê? Porque para ele a realidade, a matéria seria formada por átomos, tá? Pequenas partículas invisíveis e indivisíveis que formam a realidade. Inclusive nossa alma é feita de átomos. Inclusive os deuses para Epicuro são feitos também de átomos, tá? E a realidade, a matéria, se move. O movimento existe no mundo porque os átomos, tá, estão em meio ao vácuo. Vácuo seria o espaço vazio entre os átomos e por ter esse espaço vazio há o movimento da matéria, tá? Então são conceitos principais do Epicuro, trabalhamos a última aula, fizemos essa revisão. A partir disso temos na aula de hoje, enquanto objetivo aqui, estudar o quê? Colunas? Não, mas estudar o estoicismo, né? Mas o que essa imagem tem a ver, professor? Estoicismo vem de uma palavrinha grega chamada stoa. Stoa significa pórtico. Mas o que é um pórtico, né? Para quem quer fazer arquitetura aí, né? O pórtico é uma construção sustentada por colunas. Então esse nome vem do lugar onde os estoicos, né, faziam sua filosofia, tá? Então por isso essa imagem aqui. O estoicismo vai ser uma escola helenística, ou seja, uma escola filosófica que está dentro do contexto do helenismo, tá? E dentre, sei lá, todas as escolas estoicas, todas as escolas helênicas, né, o estoicismo talvez seja a que mais teve renome em sua época, tá? Porque ela perdurou vários séculos, desde a época do Alexandre até depois com os romanos, tá? Então, desde o século IV a.C. até o século II depois de Cristo, tá? Então, estoicismo vem da palavrinha grega stoa, que significa pórtico, uma construção sustentada por colunas. Até no meu slide aqui eu coloquei, né, um pórtico ali para vocês sempre ficarem ligados nisso aí. O estoicismo, como eu disse, ele foi uma escola filosófica que perdurou por séculos, então ele tem várias fases diferentes, tá? Basicamente, 3 fases aí. Primeira, a chamada antiga estoa, quando foi criado, né, o estoicismo, por Zenão de Cítio, né? Zenão é tido como o criador do estoicismo, tá? Cleanto e Crisipo são 2 seguidores do Zenão que vão estar dentro desse contexto aqui, tá? Aqui vai ter uma série de nomes, mas o importante é só você entender os períodos, tá? Segundo período, a média, né, estoa, né, o estoicismo médio ali, que vai ser 2 nomes importantes. Panécio e Posidônio, do século II ao século I a.C. E aqui o período mais relevante, mais famoso talvez do estoicismo, né, que vai ser a nova estoa, que são esses grandes nomes da filosofia estoica. Sêneca, Epiteto, ou no seu livro, no seu material didático, pode estar escrito Epicteto, né, com C mudo ali também, tá? Mas isso tem a ver com a tradução do nome. E Marco Aurélio, inclusive, que foi imperador romano e também filósofo, tá? Do século I ao século II depois de Cristo. Essas são as fases do estoicismo, tá? E dentro desse pensamento estoico, a gente vai ter algumas características principais, tá? Aliás, dentro dos vários pensadores tem pensadores principais, né? Os nomes que mais se destacam do estoicismo. O primeiro deles, o criador do estoicismo, Zenão de Cítio, tá? O aluno dele, Crisipo, foi o filósofo que mais pegou essa teoria do Zenão e deu mais estrutura
né, deu mais corpo a essa tendência filosófica, tá? E daí depois o período romano, né, com o Sêneca, o Epiteto, ou o Epicteto e o Marco Aurélio, tá? Frase do Epicteto que resume um pouco do pensamento estoico é a seguinte ideia: a filosofia não visa assegurar qualquer coisa externa ao ser humano, ao homem. Isso seria admitir algo que está além do seu próprio objeto, pois assim como o material do carpinteiro é a madeira e o estatuário é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada pessoa. O que ele está dizendo aqui nessa frase, né? Se vocês lembrarem da última aula, a gente falou que o helenismo, os filósofos que vão estar dentro desse período histórico, eles vão se preocupar bastante com o interior do ser humano e a felicidade interior do ser humano. E eles vão defender justamente que cabe à filosofia o quê? Cabe à filosofia ser, como Epicteto diz, a arte de viver. A arte do bem viver, a arte de lidar com as situações que você encontra em seu dia a dia. Então perceba que, mais do que Aristóteles, para além de Aristóteles e Platão, que estão preocupados com a verdade universal, né, do mundo, do cosmos, né, os helenistas, tá, entre eles os estoicos, vão estar preocupados com o que está no interior do ser humano, não tanto com a realidade ao seu redor. Perfeito? Características principais do pensamento estoico, portanto. Primeiro deles, eu falei que era importante saber do Epicuro, né? Rejeição do epicurismo. Tá? Eles rejeitavam a filosofia do Epicuro. Nós vimos que o Epicuro também não está preocupado tanto com a polis, tanto é que ele forma a sua escola lá na periferia de Atenas, né? O Epicuro está preocupado com o interior do ser humano. E cada um sozinho poderia atingir a felicidade pela filosofia hedonista que ele cria. Os estoicos também estão preocupados com o interior do ser humano. Só que o ponto de partida dos estoicos é diferente do Epicuro. Por quê? Porque para os estoicos, o prazer afasta o ser humano da sabedoria. Afasta o ser humano do conhecimento. Tá? Enquanto para Epicuro o prazer é o sumo bem, ou seja, a melhor coisa que o ser humano pode atingir, para os estoicos, todas as dores que você tem na vida, você teve porque você buscou o prazer. Então, para os estoicos, né, eles vão dizer que as emoções são vícios, tá? Ou seja, as emoções humanas, tá, são pulsões, né, são vontades que nos levam aos vícios, ou seja, a comportamentos ruins, tá? Que seria oposto à virtude. Também falamos disso nas nossas outras aulas, né? Então, o prazer afasta o ser humano da sabedoria, a prática da virtude é o caminho para a felicidade, enquanto para Epicuro seria o prazer, para os estoicos é a virtude, a gente já vai ver o que eles vão chamar especificamente de virtude, e o cosmos, o nosso universo, é regido por uma razão universal, tá? Ou seja, é uma espécie de inteligência que está por trás de tudo que existe no universo. Tá? Essa vai ser uma diferença bem marcante entre o Epicuro e os estoicos. Enquanto para Epicuro os deuses são feitos de átomos, né, mas estão afastados do ser humano, para os estoicos os deuses estão integrados com o nosso mundo. Tá? Existe uma inteligência por trás de tudo que existe aqui. Tá? A gente já vai voltar nesse ponto também. E outro ponto, a apatheia. Nós vimos que o antes das palavras gregas, significa negação. Então, apatheia seria o apatos. Patos vai dar origem à paixão, às emoções. Então, eles cultivavam a não paixão. Ou então, a indiferença. Não agir por impulso, não se deixar levar pelas vontades do corpo. Perfeito? Para fechar essa questão do estoicismo, das características principais, temos aqui uma questão bem tranquilinha de A e B ali, entre essas duas frases, qual vai ser mais verdadeira, né? Qual das alternativas representa a diferença do estoicismo em relação ao epicurismo? Tá? Letra A negação do prazer como sumo bem do ser humano. Letra B, a afirmação do prazer como finalidade das ações humanas. Né? Qual a diferença entre o epicurismo, Epicuro, e os estoicos? Tá? Assinale ali a alternativa e a gente já vem.
Voltando aqui, pessoal, dentre as duas alternativas, a que mais marca, né, ou de uma maneira mais exata, explica a diferença entre o Epicuro e os estoicos, letra A, tá? Qual a diferença entre o estoicismo em relação ao epicurismo? A negação do prazer como subbem do ser humano. Como nós vimos, para os estoicos, o prazer é um empecilho na busca da felicidade. Porque a gente fica correndo atrás do prazer e a gente, para os estoicos, acaba tendo comportamentos viciantes, os vícios. Né? Por exemplo, na alimentação, você, né, para os epicuristas, você tem que aumentar os seus momentos de prazer. A alimentação seria um momento de prazer, tá? Só que para os estoicos, quanto mais você buscar essa alimentação, mais a chance de você ter uma indigestão, mais a chance de você passar mal. Então, na verdade, você deveria cultivar a apatia, né? Ou apateia, como estava descrito no slide anterior, né? Que seria não se deixar levar pelas emoções, tá? Esses conteúdos a gente vai ver mais especificamente quando vocês estiverem lá na frente, né? No próximo ano, no segundo ano, na matéria de ética, né? Vai ser mais aprofundado essas questões aí. O que importa pra gente agora é a questão do conhecimento, tá? Então, Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, ele vai dizer que a filosofia seria como um pomar, tá? Como um pomar. Então, você teria ali, né, árvores frutíferas, né, em um terreno cercado por um muro para proteger, né, dos animais, de alguém que fosse pegar essas frutas, né? E dentro desse pomar, né, que seria a filosofia, o muro seria a lógica. Então, a lógica é o que protege a teoria filosófica. Né? Dentro dessa analogia do pomar, ele vai dizer que a árvore, né, que sustenta os frutos da filosofia, ou seja, o tronco, a base da filosofia, é a física, a teoria de explicação do mundo, né, material. Né? E, no fundo, o que mais importa nesse pomar, a lógica e a física, o muro e o tronco da árvore servem para cultivar a ética. A ética vai ser o grande foco da filosofia aí para os estoicos. Toda a filosofia existe para sustentar a ética, tá? Dentro desse processo aí, o conhecimento, eles vão dizer o seguinte: para os estoicos, o conhecimento seria formado em nossa alma a partir da experiência, ou seja, dentre Platão e Aristóteles, os estoicos estão mais para Aristóteles, né? Porque eles vão defender a experiência como ponto de partida do conhecimento. A nossa alma teria a função de aceitar ou não as informações recebidas pela sensibilidade. Como assim aceitar ou não? A capacidade de julgar se o que eu estou vendo realmente é verdadeiro ou se é uma ilusão de ótica, por exemplo. Perfeito? Então temos uma citação aqui de Marco Aurélio, o imperador romano ali, né, que foi filósofo também, sobre essa questão de aquisição do conhecimento. Tá? Então acompanha a leitura comigo aqui. Produz para ti próprio uma definição ou descrição da coisa que te é apresentada, de modo a veres de maneira distintiva que tipo de coisa é na sua substância, na sua nudez, na sua completa totalidade. E diz a ti próprio se é seu nome apropriado e os nomes das coisas de que foi composta e nas quais irá resultar. O que ele está colocando ali? Justamente de você, quando enxerga algo no mundo, um objeto no mundo exterior, a sua capacidade de analisar pela experiência do que esse objeto é formado, né? Quais são as características dele, tá? Sem se deixar se enganar pelas ilusões de ótica, por exemplo, né? Pois nada é mais produtivo para a elevação da alma como ser-se capaz de examinar metódica e verdadeiramente cada objeto que te é apresentado na tua vida e sempre observar as coisas de modo a ver ao mesmo tempo que o universo é este e que tipo de uso tudo nele realiza e que valor todas as coisas têm em relação com o todo. Essa ideia da relação do indivíduo com o todo, tá, é uma ideia bem marcante do pensamento estoico. Como a gente falou, justamente essa ideia da própria divindade, do próprio Deus estar inserido no nosso contexto aqui. Tá? A gente vai aprofundar essa ideia também mais para frente. É isso que eles vão chamar de panteísmo. Tá? Panteísmo. Panteísmo é a junção das palavrinhas pan e theos, do grego, né?
Teos é Deus, né? Por isso você tem, por exemplo, teocentrismo, né? Teocracia, ou por exemplo, o estudo de Deus, né? Teologia, tá? Pan significa todo. Então seria Deus em todo lugar, Deus a todo instante, tá? Para os estoicos, o cosmos seria como um grande organismo vivo, tá? Como se fosse o universo inteiro fosse um grande animal vivo ali, né? E a inteligência, o intelecto desse animal seria Deus, tá? Então, o universo seria composto por matéria e forma, tá? E Deus seria o quê? Logos, ou seja, a razão, a inteligência por trás de tudo isso. Percebe que é uma diferença bem grande que nós temos nas religiões monoteístas hoje, né? Essa ideia de que Deus é algo que está em outro plano, separado do ser humano, né? Para os estoicos, não. Tudo ao nosso redor é Deus. E tudo que acontece ao nosso redor é meio que uma vontade dessa inteligência divina, tá? Para Epicuro, os deuses não intrometiam na vida humana. Para os estoicos, os deuses estão inseridos a todo momento. Tá? Essa outra diferença bem marcante entre os estoicos, né, e os epicuristas. Vão ser contrários aos epicuristas nesse sentido também. Perfeito? Então, mais um exercício aí para fechar essa questão do panteísmo, né? Qual das definições abaixo podemos identificar como sendo o panteísmo? Alternativa A, panteísmo é uma visão de mundo pela qual cada coisa é permeada por um Deus imanente. Vale dizer que, em sua doutrina, Deus é identificado com o mundo ou com o princípio que o rege. Letra B, a ideia de que existem duas realidades e Deus se encontra em um plano superior ao nosso. Tá tranquilo? Tá fácil? Fácil demais? Fácil de menos? Responde aí, a gente já volta.
Tranquilo? Foi fácil responder? Dentre essas duas alternativas, a que mais se aproxima do panteísmo seria a alternativa A, né? A letra A. Porque justamente essa é a ideia que os estoicos vão defender, né? De que a ideia de Deus não está separada do ser humano ou separado da realidade, mas no próprio mundo ao nosso redor existe Deus, tá? É isso que significa, que eu coloquei, né, nessa alternativa, a palavra imanente, né? Geralmente a gente coloca Deus como uma coisa transcendente, ou seja, aquilo que transcende, aquilo que está para além do ser humano. Deus, para os estoicos, não seria algo que transcende o ser humano. Deus seria algo imanente, ou seja, está dentro do próprio universo, dentro da própria realidade. Essa é a definição principal aí, né, de panteísmo, perfeito? Através disso, os estoicos vão construir a sua ética. Nós falamos, né, que toda a filosofia deve servir para os estoicos para fundamentar, né, ou fundar de fato a ética. Tá? E o que defende a ética estoica? Também o contrário do que os epicuristas defendiam, né? O prazer, para os estoicos, é a fonte de todos os males, né? Todas as dores, todas as perturbações da alma, para os estoicos, se fundam nessa busca pelo prazer, né? Honrarias, bens materiais, né? Acúmulo de dinheiro, essa busca por esses prazeres é que vão trazer os males para os seres humanos, tá? Então, o prazer deve ser substituído pelo dever. Essa é uma diferença fantástica, né? Aquilo que funda a sua ação não é o que você quer fazer. Aquilo que deve fundamentar a sua ação para os estoicos é o que você deve fazer, né? Você tem um compromisso, tem que sair tal hora, né? Cedo, de manhã, né? Você acorda, você tem vontade de ficar deitado na cama? Não tem. A vontade do corpo é você permanecer embaixo das cobertas. Isso é o prazer. E aí que os estoicos dizem, não importa o que você quer, nesse sentido. Não importa o que te causa prazer, importa o que deve ser feito. Marcou um compromisso, tem que sair para trabalhar, ou para, né, quando voltarmos a ter aulas presenciais para a escola, né, então deve ser feito. Tá? Isso é o que eles vão chamar de amor fati. Amor fati é uma expressão do latim, não do grego, tá? Que significa amor ao fado. O que é o fado? Né? O fado seria o destino. Ame o seu destino. Porque, perceba o seguinte, como os estoicos dizem que todo o universo é regido por Deus, por uma inteligência, tudo que acontece ao meu redor foi planejado por essa divindade. Logo, em vez de eu querer me opor ao universo, em vez de eu querer me opor ao que o universo me apresenta, eu deveria aceitar. Não só aceitar, mas amar o meu destino. Por quê? Porque se estamos de um dia chuvoso, quanto mais eu querer ficar lamentando, nossa, mas está chovendo, né? Não queria que estivesse chovendo, por que não faz sol, por que está tão frio? Você não vai mudar o clima. Você não vai mudar o tempo ao seu redor. Mais fácil é você o quê? Aceitar, amar as condições que você tem, tá? Então, serenidade e resignação são valores estoicos. Aceitar o destino com serenidade, de modo sereno, tranquilo, calmo. E resignação seria você submeter-se a essa vontade do universo, tá? Para a ética estoica, existem as virtudes cardeais, que seriam a sabedoria, justiça, temperança e coragem, tá? Buscar o conhecimento, sabedoria, uma vida equilibrada, justiça, controlar as paixões, temperança, né, para não cair nos vícios, e por último a coragem, né, de ter a coragem, né, a audácia, né, de ir contra o que o seu corpo te pede, né, mas aquilo que a razão ordena, o que deve ser feito, tá? Fechando essa questão do estoicismo, uma questãozinha aqui, né, aqui das alternativas, né, uma questão objetiva, onde diz ali, o epicurismo e o estoicismo foram as duas filosofias éticas predominantes no período helenístico. O estoicismo, em contraposição, contrário à ética epicurista, relaciona o bem ao quê? Dentre as alternativas que temos presentes aqui, assinale a alternativa que você acredita que o estoicismo defende, né, contra o epicurismo, e a gente já volta para analisar essa questão.
Beleza, pessoal? Responderam ali? Dentre as 5 afirmativas que nós temos, a que mais representa, né, a diferença do estoicismo em relação ao epicurismo seria a alternativa C. O que marca o pensamento estoico é a indiferença diante da dor e do sofrimento. Né? Por quê? Porque se você está nesse momento de dor ou sofrimento, isso é uma coisa que, segundo o estoico, seria planejado, né, pelo destino. Então, tem essa aceitação do destino aí, perfeito? Finalizando nossa aula, né, nós temos como pontos principais da aula de hoje, né, as fases diferentes do estoicismo, tá? A ideia de que Deus é um logos, uma inteligência que rege o universo, panteísmo, tá? A filosofia vai ser para os estoicos a arte de bem viver, de ter uma vida tranquila, calma, né, serena, tá? O prazer é o motivo de todas as dores, então cultivar essa parte da apatia, né, ou de não se deixar levar tanto pelas emoções. E por último, nós vimos aquelas virtudes cardeais, que seriam as virtudes que deveriam coordenar a nossa vida na busca, né, por uma vida mais serena, tranquila e que aceite o destino, né, o amor fati, que a gente também viu. Perfeito? Continuamos com os nossos conteúdos, né, da filosofia antiga na semana que vem e fiquem bem.